Estamos de volta ao debate livre, estamos a falar, portanto, do desemprego que nós estamos a viver e em tempo de crise económica. Já aqui tivemos uma reportagem do que aconteceu, lamentavelmente, na passada sexta-feira no Centro de Conferências de Belas, em Luanda, onde estiveram milhares de jovens à procura, digamos, de condições para poderem fazer a entrega dos seus documentos, a fim de obterem emprego. E de Luanda para o ILA, vamos agora, portanto, ir ao encontro do nosso colega de trabalho, Gilunga, para também nos falar como é que está esta questão do desemprego na província da Huila, quais são os indicadores existentes ou disponíveis na província da Huila. Muito obrigado. Dizer que a nível da província da Huila, o inquérito ao emprego em Angola decorre dentro da normalidade, julgado pelo sucesso que temos tido ao longo do processo todo. Lembrar que o inquérito teve início dia 15 de abril e decorrerá ao longo de todo o ano de 2019 com uma periodicidade trimestral. Relativamente aos dados disponíveis a nível da província da Huila, dizer que são dados decorrentes da realização do inquérito sobre despesas e receitas em emprego em Angola, que decorreu nos anos de 2018 e 2019. A nível da província da Huila, a taxa de desemprego é de cerca de 20,1%. Isso em termos absolutos estamos a falar em cerca de mais de 243.428 pessoas que estão no desemprego. Dizer que, comparativamente aos resultados definitivos do censo, dizer que em 2014 a nossa taxa de desemprego estimava-se em cerca de 17,9%, ou seja, cerca de 118.844 pessoas. Como pode observar, o número aumentou em termos daquilo que são os números absolutos, mesmo em termos de percentagem, de 17,9% em 2014 para 20,1% em 2019, decorrente, conforme fiz referência, do inquérito sobre despesas, receitas e emprego em Angola. Aqui vale sublinhar que, quando estamos a falar de pessoa desempregada, estamos a falar daquela pessoa com 15 anos ou mais que, durante a semana de referência, normalmente 7 dias antes do inquérito, estava ou na condição de procurar efetivamente trabalho, ou não tinha trabalho remunerado, ou estava disponível para trabalhar, porque caso contrário essa pessoa nem é desempregada, é uma pessoa inativa. Daí que, quando estamos a falar do desemprego, é um indicador muito controverso, mas o INE tem estado a produzir informação estatística oficial de qualidade decorrente das grandes operações estatísticas que o INE tem estado a realizar. Em função disso, neste momento decorre um inquérito ao emprego em Angola, que é um inquérito que agora é trimestral, que é para podermos aferir, que é para podermos acompanhar aquilo que é a dinâmica do desemprego a nível do nosso país. A nível da Huila, muitos jovens estão desempregados em função dos dados estatísticos. Com certeza, neste momento não é possível aferir as faixas etárias, conforme fiz referência anteriormente. Neste momento decorre o inquérito ao emprego e, oportunamente, nós teremos resultados definitivos desagregados por faixas etárias, que é para podermos ter um indicador mais fiável. Estivemos na Huila, onde a situação também é muito complicada, desemprego cada vez mais por entre os jovens. Na Huila, a UNITA está reunida, as suas jornadas parlamentares. Agostinho Camongo veio de Lubango para este debate. Como é que vocês estão a avaliar o problema do desemprego dos jovens na província da Huila? Muito obrigado mais uma vez. Dizer que eu esperei por este tempo, já há alguns minutos. E vai ter mais tempo. Agradeço. É um prazer que eu gostaria de fazer uma análise num sentido mais lato.
não cingindo-se apenas à província da Huila. Não, digo isso porque vocês ontem fizeram Sim, uma referência à vou província de da Huila. facto falar em particular da província da Huila e Cunene. E falou lá com o objetivo exatamente, também. Exatamente. Dizer que, de facto, a situação de emprego atingiu um indicador, portanto, muito, mas muito alarmante. Para lembrar, é que, de acordo com os dados do INE, a taxa de desemprego subiu nos últimos 2 anos de 8,8% para 28,8% e com tendência de subir cada vez mais. Significa que durante este período aqueles que não tinham emprego continuam desempregados, os que tinham os seus postos de emprego, os seus negócios, muitos deles os perderam. É tão preocupante, de maneiras que, ao nos referirmos nesta questão, há necessidade, de facto, de encontrarmos soluções, mas a partir, diria mesmo, das causas e não das consequências. Em todas as províncias do país, a partir mesmo daqui, de Luanda, é notório que a maior parte dos jovens estão desempregados. Na província da Huila, em particular, a situação é gritante. Na província do Cunene, onde trabalhamos durante 3 dias consecutivos, nós fomos na caravana de Sua Excelência, o Presidente do Partido, Dr. Isaías Samacuva, para se poder constatar em loco a vida das populações, tendo em conta a seca e a fome que assola aquela região. Aproveitamos, num gesto de solidariedade, levar donativos e, felizmente, fomos até aos mais recônditos. E o que podemos constatar, um governo, diria mesmo, que se preza um governo sério, era capaz de decretar, portanto, um estado de calamidade à província do Cunene. Conforme está a situação no Cunene, se continuar por mais 4 meses, não sei o que será. O mais agravante, estamos a falar do desemprego, esta realidade toda propicia cada vez mais o desemprego. Se estamos a falar de 28,8%, acredito que daqui a mais dias seremos capazes de atingir os 30%, 40%, se não se fizer nada. E o mais agravante é que, ainda voltando para a província do Cunene, quando houve, portanto, problemas também criados pela natureza em Moçambique, o governo disponibilizou medicamentos, disponibilizou, portanto, enfermeiros, todos os meios foram disponibilizados, enquanto aqui mesmo nos nossos hospitais não há medicamento. Mas apareceu medicamento em 3 tempos para levar em Moçambique. A população, tanto do Cunene, a população da Huila, Namibe, Cubango, as zonas mais afetadas, Nós estamos justamente a discutir o tema. Nós temos que olhar para as coisas como elas são. Nós estamos a falar dos desempregos, temos que falar da realidade. Tem alguma correlação, mas isso parece pode não interessar. que isso é um relatório da viagem que fez. Isto pode não vos interessar, mas interessa a quem vive na carne. Não. Temos que dizer as coisas como elas são. Significa dizer que o governo tem responsabilidades acrescidas. O governo deve fazer cada vez mais para que esta situação se ultrapasse. E digo mais, isto não é um simples relatório. Este é o problema que temos no nosso país. Sim, visita a constatação que o partido fez e de certeza que vai fazer uma conferência de imprensa para explicar olhamos para as coisas sérias de forma, tanto
superficial e queremos trazer mostrando que as questões de debate são aquelas que nós trazemos, pensando que são as melhores, mas o povo, de facto, precisa de ouvir aquilo que sofre na carne na alma. Não se pode permitir. Deixa-me terminar. Quando falaram, eu deixei-vos falar à vontade. Deixa-me terminar. Não se pode permitir, num país tão rico como Angola, aqui mesmo no Cunene, eu estou a dizer isso com propriedade porque eu venho de lá, a população morre à fome. A riqueza daquele povo é o gado. Estão a ficar sem gado. Há locais onde a 5 metros de profundidade é possível encontrar água. Mas o governo vai para lá, não faz nada. As populações nesta localidade não podem sobreviver apenas de doações. Mas digo mais. Agostinho, quero só perguntar uma coisa. Era só fazer uma pergunta. Era uma pergunta. Deixa-me só terminar. É uma pergunta só. Quando tiver tempo para falar, vai perguntar. Não, é só perguntar. A 5 metros de profundidade tem água? A 5 metros de profundidade, há locais onde tem água. Eu fui beber nesta água. Ok. Era só essa pergunta. Para dizer o seguinte. As populações do Cunene, as populações da Huila afetadas, as populações do Namibe, quando Cubango, não estão a pedir muita coisa. Estão a pedir aquilo que exatamente o governo pode dar. Mas a falta da sensibilidade do nosso governo, a falta de vontade política do nosso executivo, faz com que, portanto, os nossos irmãos... Obrigado, Agostinho Camão, pelos seus argumentos. E o nosso país possui quase 4 milhões de pessoas economicamente ativas sem emprego, ou seja, 29% da sua população. O dado consta do relatório sobre emprego em Angola, do Instituto Nacional de Estatística, referente ao segundo trimestre de 2019. Ainda de acordo... Os dados do relatório referem-se à informação recolhida nos meses de abril, maio e junho, onde conclui que a população economicamente ativa em Angola é de 13.584.415 pessoas, das quais quase 4 milhões está sem emprego. O Instituto recorre ao conceito recomendado pela Organização Internacional do Trabalho para definir o desemprego ou o desempregado, sendo esta pessoa superior aos 15 anos e que nos últimos 7 dias anteriores ao início do inquérito se encontrasse simultaneamente num trabalho não remunerado, disponível para trabalhar com ou sem remuneração, ou aquela que tenha procurado ativamente emprego remunerado durante um período específico. Se olharmos para o género, as mulheres são as mais afetadas, com uma taxa a rondar os 30% contra os 27% dos homens. E ao contrário do que eventualmente se poderia imaginar, o relatório indica que o desemprego nas cidades é 3 vezes superior ao das zonas rurais. Pois bem, vimos este dado. Jaime Fortuna, como é que nós devemos combater o desemprego neste momento no nosso país? Não tem receio de criticar o governo? Esteve no governo, já não está no governo. Agora temos que dar indicadores e digamos, dados de modo a que o governo possa desenvolver as melhores políticas para combater o desemprego. Não se trata necessariamente de criticar ou não criticar. A abordagem não precisa necessariamente ser visto nessa perspectiva. O que é que o governo não está a fazer corretamente em relação ao combate ao desemprego? Isto é uma pergunta muito direta. De forma direta, é fundamental nesta fase que se cria um instrumento legal, que seja a lei de bases, e que se cria um programa de primeiro emprego. Isso é extremamente fundamental. Mas isso já existe. Programa como tal. Isto já programa existe. como tal. Programa existe em número, em quantidade. Eu penso que não é por aí. Deixa então. Agora, pode falar. Queria só dizer que se formos até aí... Vocês são jovens, devem ter capacidade de deixar o outro falar, ter o ouvido bem treinado, e cada um a sua vez. Está bem, mas temos que ser honestos. Em momento de interromper, cada um a sua vez. Pode deixar falar? Já vamos falar, já me Fortuna. Não, pode falar. Pode falar. Meus caros, a partir de agora 2 minutos para cada argumento. Falar.
Associado a isto, torna-se também necessário a obrigatoriedade, no limite, diria, do ensino médio e ensino superior, mas a obrigatoriedade de pelo menos um semestre letivo aos finalistas, quer de ensino superior, quer de ensino médio, porque isto é extremamente fundamental para criarmos valências e capacidade para melhor lidar com a questão da empregabilidade, porque salvo raríssimos cursos, a grande maioria tem dificuldade de estágio. E os estágios são extremamente fundamentais para a criar essa capacidade de associar os pressupostos teóricos abordados na sala de aula com as questões práticas do dia a dia. Mas e deixa-me recuar um pouco, quando eu falei da questão do primeiro emprego, não é existir ele no papel, é existir de facto esse programa associado com um conjunto de incentivos para que possam dotar os candidatos com uma experiência um pouco mais robusta quando efetivamente entrarem. O que é que seria isso de facto? Na essência, isso seria o quê? É o indivíduo ter pelo menos 3 anos de experiência dentro do ciclo de um programa de primeiro emprego. E, obviamente, depois as organizações que participassem num programa desta natureza teriam um conjunto de incentivos, fundamentalmente fiscal, mas fiscal fundamentalmente, e por que não também do ponto de vista de acesso facilitado à obtenção de financiamento, porque isso promoveria depois, Esgotados 2 minutos. Quer por um lado, permita-me só concluir o raciocínio, por um lado, para os empresários, maior capacidade para o crescimento, e por outro lado, para a juventude, preparamos a população economicamente ativa com valências técnicas mais capacitadas para entrar efetivamente no mercado de trabalho. Focamos em 2 minutos. Ok, Amilcar. Duas coisas a ressalvar nas intervenções anteriores. Eu penso que, como estava aí a explicar o diretor, mais do que nós criarmos outros programas para incentivar o empreendedorismo, nós devíamos saber proteger os empregos que nós temos, as iniciativas de empregabilidade que nós temos. Por quê? Porque estaríamos a evitar com que as empresas encerrassem e mandassem as pessoas para casa. Primeiro temos que garantir com que essas empresas não fechem. Aí sim, o Estado tem que ser mais proativo. É o que está a acontecer em várias indústrias. Bom, não sei se deve estar a acontecer. Eu constatei esta semana. Não sei se deve estar a acontecer, ok? É uma constatação. Indústria de bebidas, por exemplo? Exatamente. Bom, só falar da bebida, né? Mas, aliás, aqui para a criação de emprego, nós temos que ter polos industriais e o que nós temos estado a assistir, aliás, criou-se a Zona Econômica Especial, como sabe, como uma forma de industrialização do país, mas sabe que aquilo ficou inoperante, porque a maior parte das indústrias que foram criadas não funcionam, né? E tudo com investimento públicos, e algumas até que de forma Tentava dar razão. Não, algumas até que de forma ilegal foram transferidas para terceiro. E daqui levarmos a iniciativa do Estado de reaver algumas empresas que foram criadas com esse sentido. E era importante dizer que o que existe aqui é uma falta de vontade política, quer para se aplicar em políticas já existentes, quer para se dar consistência às políticas públicas voltadas às juventudes, para responder a esse conjunto de desafios que se tem, sobretudo no desemprego. Eu lembro, e aliás fomos dos grandes motivadores dessa discussão, sobre a política juvenil do Estado, a lei da política juvenil do Estado e os instrumentos que o acompanham. Esse instrumento, que por sinal levou-nos dias e dias em melhorarmos num debate
que reuniu várias sensibilidades da juventude angolana e fizemos a apresentação da proposta ao Ministério de Tutela, mas que não houve uma vontade do governo em absolver para mandar esse instrumento à Assembleia Nacional. O que é que nós teríamos de vantagem nisso? Nestes documentos estão incorporados os direitos e liberdades fundamentais para os jovens, quer as oportunidades econômicas de realização enquanto profissionais, enquanto técnicos, e quer de realização econômicas, né? Oportunidade de emprego, oportunidade de crédito e outras oportunidades mais que a proposta de lei prevê, mas até hoje nós estamos a falar de uma discussão que começou desde 2008 até agora. Esse instrumento não vai à Assembleia Nacional. Estaremos minimamente folgados. Agora, é preciso pensar que para que nós possamos criar ambiente em que possa facilitar os jovens do mercado do emprego, o governo tem que criar prioridades. Uma delas é criar um financiamento às pequenas e médias empresas, porque são elas que absorvem mais gente para o mercado do trabalho. Né? Estamos chatos. E, de alguma forma... Obrigado. 2 minutos. Okay. Draghi, o que é que o INAFOP está a fazer neste momento? O que é que o INAFOP está a fazer? Nós, na verdade, em relação à inserção dos jovens no mercado de trabalho, temos hoje em funcionamento 78 centros de emprego. E os centros de emprego, essencialmente, o que fazem tem a ver com a intermediação entre a procura e a oferta de mão de obra. E dizer que no último ano, e aqui onde nós gostaríamos também de apelar a maior... O que é que fazem os 78 centros de emprego? O quê? Dão formação profissional? Não, os centros de emprego têm a vocação de intermediar apenas a procura e oferta de mão de obra e fazer a colocação. Ou seja, o que nós vimos apelar, hoje a atividade dos centros de emprego... Estão a intermediar, estão a hoje a atividade dos centros de emprego representam perto de 10% do que aquilo que acontece no mercado de trabalho. Ou seja, a maior parte da colocação é feita de forma direta, ou seja... O Amilcar conhece alguém e esse alguém, quando tiver a precisar, liga para o Amilcar, precisa de um jornalista, o Amilcar indica. E isto não é. Isso tem... Aliás, pode acontecer, não é que não seja, porque não é proibido por lei, acontece. Na verdade, isso tem sido um dos grandes estrangulamentos do que acontece nos centros de emprego. E para dizer que mesmo eles representando apenas perto de 10% do que se passa no mercado de trabalho, nós no último ano, através dos centros de emprego, conseguimos registrar perto de 45 mil colocações e representa perto de 10%, não mais. E o que é que nós entendemos que nessa fase podia fazer uma grande diferença? Nós hoje temos, por exemplo, a taxa de desemprego de 29%, que é a taxa de desemprego estatístico, mas precisamos de ter também uma informação fidedigna proveniente dos centros de emprego que dá o desemprego registrado. Porque há um indicador aqui muito importante, para além de... E aqui qual é a instituição que regula este trabalho? Em relação o INE faz a sua estatística, tal como tem feito e bem, agora vão fazer os inquéritos trimestrais sobre o mercado de trabalho, mas, no entanto, isto é o desemprego registrado, de modo estatístico, o que está ali. Mas agora, aliás, o desemprego estatístico. Agora, tem o desemprego, digamos, que é o registrado, ou seja, daquelas pessoas que foram à procura e não foram satisfeitas. Por quê? Porque nessa caracterização nós poderemos ter uma informação que é fundamental. Qual é o nível de habilitação dessas pessoas que foram procurar emprego? Ou desses desempregados? Qual é o nível de habilitação? Em que setor se formaram? Como reorientar profissionalmente? Isso nós fizemos através dos centros de emprego. Enquanto persistir essa dificuldade efetiva de controlarmos o que acontece no mercado de trabalho, fica muito complicado podermos fazer aqui um bom plano de orientação para a geração de maior posto de trabalho. Obrigado, Agostinho Camango. Sim, eu de facto estava a contestar quando o meu companheiro de painel, Jaime Fortuna, sim, falava, portanto, da necessidade de mais diplomas para regular, portanto, a vida económica, de modo a que haja mais capacidade de empregabilidade. É para dizer que, de facto, não é isto o que falta. De diplomas há de sobra.
E digo isso com toda a propriedade, porque enquanto líder juvenil participei em várias sessões de debate, muitas das vezes às corridas, porque daqui a 3 dias, daqui a 2 dias a Assembleia Nacional precisa de aprovar, os 2, 3 dias se transformam em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. E temos de facto notado que há diplomas que, postos em prática, poderiam de facto trazer alguma solução. Mas infelizmente o problema está, portanto, na passagem, portanto, da teoria à prática. Também dizer é que não queria concordar muito com o diretor do INAFOP quando dizia que, portanto, tem estado a empregar aqueles companheiros, aqueles jovens que vão lá na formação, porque eu, felizmente, tenho este privilégio, visitei alguns centros de formação e temos tido informações periódicas. O que constatou nesses centros? O que constatei é que os jovens, de facto, aqueles que vão lá para se formar, terminam a sua formação. Aqueles que, de facto, tiverem a sorte de concorrer num emprego qualquer, os poucos que tiverem a sorte podem ser absolvidos, porém a maior parte destes jovens, terminada a formação, estão outra vez nas suas casas. Alguns, inclusive, por muito tempo à espera de uma oportunidade que não aparece, acabam por desaprender sobre aquilo que... Nós estamos a falar das pessoas que procuram emprego, pessoas formadas. Mas nós temos no país, desculpa, aliás, eu penso que se for assim, não, mas é para complementar, é para complementar espera o seu tempo, porque assim não dá. Camango, só está a reforçar, já vou dar a palavra. Já vou dar a falar. Isto é um debate. Está bem. Isto é um debate, já vou dar a palavra. As regras foram estabelecidas aqui. As regras foram estabelecidas aqui. Fuca. Sim, senhor. Eu estava a complementar. Nós estamos a falar de pessoas que vão à procura de empregos formados. E os que não têm formação, nós sabemos que nós tivemos uma conjuntura que não foi boa para a maior parte das pessoas. Há aqui gentes que não têm formação nenhuma, têm famílias, mas que estão acima dos 35 anos de idade, que é o outro empecilho que as empresas, e aliás o próprio Estado, quando vem fazer recrutamento, já não admite pessoas acima de 35 anos, mas são angolanos e têm esse direito, né? E como é que fica a situação dessas pessoas? Qual é a resposta que nós, aliás, podemos esperar do Ministério do Trabalho, por exemplo, com essas pessoas que têm a formação, né? São dessas coisas que nós percebemos que o governo acaba por não ter respostas para essas situações. Deixa eu terminar. Eu estou só a falar da função pública. A geração de emprego não se resume à função pública. Não, mas eu nem sequer estou a falar para mim. A questão do limite de idade. Já vamos voltar. Já vamos voltar aqui à mesa do debate. Vamos fazer aqui mais um curto intervalo. Estamos a falar sobre como combater o desemprego em tempo de crise económica, com Fuca Muzemba, Jaime Fortuna, Agostinho Camongo e Emanuel Bangui. Já voltamos aqui um bocadinho para mais um curto intervalo. Entretanto, peço aos nossos amigos telespectadores que liguem para nós para também contribuírem. 939-388877 é o nosso terminal telefónico. Repito, 939-388877 e podem ligar depois do intervalo para enriquecerem este debate sobre como combater o desemprego em Angola em tempo de crise económica.